As declarações de Cristo dos últimos dias. Valorizar as palavras de Deus é o fundamento da crença em Deus. Primeiro, nós ouviremos um hino das palavras de Deus. Siga as palavras de Deus e você não se perderá. Deus espera que vocês possam comer e beber de forma independente e sempre viver à luz do semblante de Deus, sem se separar da palavra de Deus na vida. Só assim podem estar saturados com a palavra de Deus em todas as suas palavras e ações. As palavras de Deus certamente o guiarão adiante. Se aproximar genuinamente de Deus a esse ponto e sempre se comunicar com Deus, nada que você fizer terminará em confusão, nem o fará se sentir sem noção. Em definitivo, você será capaz de ter Deus a seu lado. Sempre será capaz de agir segundo a palavra de Deus. Em toda pessoa, evento e coisa que você encontrar, a palavra de Deus aparecerá a qualquer hora, orientando ou a agir segundo suas intenções. E seguir a palavra de Deus em tudo que fizer. A palavra de Deus o levará à frente em cada ato seu. Você nunca se desviará e será capaz de viver em uma nova luz, com mais e mais novos esclarecimentos. Você não pode usar as noções humanas para refletir sobre o que fazer. Deve se submeter à orientação da palavra de Deus, ter um coração límpido, aquietar-se diante de Deus e ponderar mais. Não se aflija em resolver o que não sabe. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Acredite que Deus é seu Todo-Poderoso. Tenha uma aspiração tremenda por Deus. Busque com avidez ao mesmo tempo que recusa as desculpas, as intenções e os truques de Satanás. Não se desespere, não seja fraco, busque com todo o coração. Espere com todo o coração. Coopere ativamente com Deus e livre-se de seus obstáculos internos. Acredite que Deus é seu Todo-Poderoso. Tenha uma aspiração tremenda por Deus. Busque com avidez ao mesmo tempo que recusa as desculpas, as intenções e os truques de Satanás. Não se desespere, não seja fraco, busque com todo o coração. Espere com todo o coração. Coopere ativamente
ativamente com Deus e livre-se de seus obstáculos internos. Coopere ativamente com Deus e livre-se de seus obstáculos internos. Vocês acabaram de tocar o hino. Siga as palavras de Deus e você não se perderá. Após ouvir esse hino, vocês ganharam alguma luz ou senda de prática? De quais palavras vocês receberam inspiração e luz? Siga as palavras de Deus e você não se perderá. Essas palavras estão corretas? Elas são a verdade? Que linhas desse hino você acha que são particularmente úteis para a sua experiência na vida real? Comece a ler a partir da linha "Não se aflija com soluções para o que não entende". Não se aflija com soluções para o que não entende. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Acredite que Deus é seu Todo-Poderoso. Você precisa ter uma aspiração tremenda por Deus, buscando avidamente, ao mesmo tempo que recusa as desculpas, as intenções e os truques de Satanás. Não se desespere, não seja fraco. Busque com todo o coração, espere com todo o coração. Coopere ativamente com Deus e livre-se de seus obstáculos internos. Quais linhas, nesse trecho, oferecem uma senda de prática? Quais delas são princípios de prática para lidar com as situações na vida real que Deus passou para o homem? Vocês conseguem encontrá-las? Os jornais, as revistas e os vários livros que as pessoas leem, todos esses têm partes que elas consideram dignas de nota. Que partes são essas? As partes com as quais as pessoas se importam, as partes que as pessoas acham que são as mais importantes e as partes que fornecem informações importantes que as pessoas precisam saber em seu dia a dia. Portanto, que partes dessa passagem das palavras de Deus são dignas de nota? Que partes estabelecem as exigências que Deus faz a seu povo? Quais contêm os princípios que Deus especificou para as pessoas praticarem e seguirem quando confrontadas com as situações em seu dia a dia? Vocês conseguem ver quais elas são? Não muito bem. Leiam de novo. Não se aflija com soluções para o que não entende. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Acredite que Deus é seu Todo-Poderoso. Você precisa ter uma aspiração tremenda por Deus, buscando avidamente, ao mesmo tempo que recusa as desculpas, as intenções e os truques de Satanás. Não se desespere, não seja fraco. Busque com todo o coração, espere com todo o coração. Coopere ativamente com Deus e livre-se de seus obstáculos internos. Vocês entendem o significado de cada linha dessa passagem?
Essa passagem está escrita em palavras simples, que são fáceis de entender. Não é abstrata. É fácil entender o significado literal dessas palavras. Então, qual é o princípio que elas contêm? Vocês conseguem encontrá-lo ao ler essas palavras? O que é um princípio? Falando mais amplamente, as palavras e as verdades de Deus são princípios. Entretanto, dizer isso desse jeito soa bastante vazio e até um pouco abstrato. Para ser mais específico, um princípio é a senda e o critério de prática que uma pessoa deveria ter ao fazer as coisas. É isso que chamamos de princípio. Pois bem, qual é o princípio dessa passagem? Para ser preciso, essa passagem contém uma senda de prática. Deus já disse às pessoas como praticar e como agir quando as coisas recaem sobre elas. Leia essa passagem de novo e ouça as palavras com atenção. Não se aflija com soluções para o que não entende. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Acredite que Deus é seu Todo-Poderoso. Você precisa ter uma aspiração tremenda por Deus, buscando avidamente, ao mesmo tempo que recusa as desculpas, as intenções e os truques de Satanás. Não se desespere, não seja fraco. Busque com todo o coração, espere com todo o coração. Coopere ativamente com Deus e livre-se de seus obstáculos internos. Vocês todos leram essa passagem 3 vezes. Ela causou alguma impressão em vocês? Após ler 3 vezes, vocês sentem algo diferente de quando ouviram essa canção sem prestar bastante atenção, como normalmente fazem? Nessa passagem, que princípios de prática vocês conseguem encontrar e compreender? Que aspecto da verdade Deus enuncia aqui? Esse aspecto da verdade está relacionado a um princípio de prática. Mas qual exatamente é o princípio aqui? Em que tipo de problemas reais ele toca? A primeira linha toca num problema real. Ela fala de coisas que vocês não entendem. Essas coisas que vocês não entendem incluem problemas relacionados à verdade, à sua prática, à mudança de caráter, aos problemas relacionados à sua área de trabalho e aos estados pessoais que vocês experimentam enquanto cumprem seu dever, bem como o problema de como discernir a essência das pessoas e assim por diante. Tais coisas ocorrem, de fato, ao seu redor, e você as viu e ouviu. No entanto, você não entende a essência desses problemas, ou as verdades nas quais eles tocam, e menos ainda você conhece a senda de prática e os princípios que estão envolvidos. Naturalmente, você não conhece também a vontade de Deus nessa questão e outras coisas como essas. Quando uma pessoa não entende, não conhece, nem percebe essas coisas, elas se tornam suas maiores dificuldades,
e deveriam ser resolvidas com base nas palavras de Deus. Não se aflija com soluções para o que não entende. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência. Há muitas coisas que você não entende, tanto coisas do mundo exterior quanto coisas da casa de Deus. Uma vez que você não entende essas coisas, o que você deveria fazer? Primeiro, você deve buscar a verdade e ver o que é dito na palavra de Deus e que verdades e princípios podem ser encontradas ali. Você deve ponderar com atenção, lendo as palavras de Deus diversas vezes. Primeiro, encontre a realidade da verdade e depois entenda o que Deus exige de você. Em seguida, determine os princípios para praticar a verdade. Desse jeito, será fácil para você entender a verdade. Esse é o processo de ler as palavras de Deus para buscar a verdade. Você consegue entender o que eu disse? Deus arranjou seu ambiente, as pessoas, os eventos e coisas ao seu redor. Portanto, qual é a atitude de Deus para com isso? Você pode vê-la na palavra de Deus. Deus lhe diz para não se afligir com soluções, não se apressar para definir as coisas, para dar vereditos ou para fazer algum julgamento. Por que isso? Porque você ainda não entende esse evento que Deus arranjou para você. Quando Deus lhe diz para não se apressar, o que isso significa? Significa que esse evento ocorreu, que Deus o estendeu diante de você e pôs você nesse ambiente. E a atitude de Deus é muito clara. Deus lhe diz: não tenho pressa para fazer você entender totalmente o que está acontecendo nessa situação. Não tenho pressa de fazer você imediatamente dar um veredito, dar sua conclusão ou propor algum tipo de solução para isso. Essa questão lhe é desconhecida e você não a entende. É algo com que você nunca se deparou e uma lição que você ainda não aprendeu. Além disso, você não tem conhecimento experiencial ou instrução acerca dela e nunca a experimentou. Então, Deus não tem pressa para que você arranje uma resposta para ela. Algumas pessoas perguntam: visto que Deus arranjou esse ambiente, por que Ele não tem pressa para ver os resultados disso? Aqui também está a vontade de Deus. O objetivo de Deus ao arranjar ambientes não é fazer você rapidamente produzir um julgamento teórico ou uma conclusão sobre isso. Deus quer que você experimente esse ambiente e esse evento. E Ele quer que você entenda as pessoas, os eventos e as coisas que Ele contém, para que você possa aprender uma lição de submissão a Deus. Uma vez que você tiver ganhado tal entendimento e tal experiência pessoal, esse evento será significativo para você e terá grande significado e valor para você. No fim, após experimentar essa coisa, o que você ganhará não é uma teoria,
nem uma noção, nem uma imaginação, nem um julgamento, nem mesmo conhecimento experiencial ou uma lição sumariada pelo homem, mas uma experiência pessoal, em primeira mão, e conhecimento verdadeiro disso. Esse conhecimento estará perto da verdade ou estará de acordo com a verdade. Por meio de experimentar tais coisas, você poderá ver que a atitude de Deus para com o homem é muito clara e é expressa de um jeito que é fácil de compreender. Da maneira como Deus vê isso, Ele não está com a menor pressa para você rapidamente dar sua solução ou entregar sua resposta. Deus quer que você experimente esse ambiente. Essa é sua atitude. E, visto que essa é a atitude de Deus, Ele faz uma exigência e tem um padrão para o homem. Esse padrão é um princípio que as pessoas deveriam praticar. O que é um princípio de prática? São a abordagem, o método e os meios que você emprega quando encontra um evento específico. Quando entender a vontade de Deus e sua atitude com relação ao evento, você deveria pôr as exigências de Deus em prática. E o que Deus exige de você? Deus disse: não se aflija com soluções. Esse não se aflija com soluções tem um contexto. Então, por que Deus faz tal exigência e requer tal padrão do homem? Vocês têm clareza com relação a esse ponto? É porque você é uma pessoa comum. Você não é um super-homem. Seu pensamento é aquele de uma pessoa normal. Você é uma pessoa comum. Não importa se você vive até os 40, os 50 ou até os 80 anos. Você sempre continuará a crescer. Você não continua para sempre igual a como nasceu. Suas experiências atuais, seu conhecimento experiencial, seu entendimento, as coisas que você vê e ouve, suas experiências de vida e assim por diante, tudo isso, com todas as coisas que você sabe e entende no coração e na mente, tudo isso são os resultados acumulados de anos de aprimoramento. Isso é chamado de humanidade normal. É o processo de crescimento humano normal estabelecido para o homem por Deus, e é uma expressão da humanidade normal. Portanto, quando você encontra algo que não entende, algo que desconhece, Deus não requer que você rapidamente dê uma solução para isso e que responda a isso muito rápido, como se fosse um robô. Como um robô insere toda a informação dentro da memória de uma vez, quando você lhe pede uma resposta, ele responde após uma única pesquisa, contanto que a resposta possa ser encontrada na memória dele. Esse não é o caso para as pessoas normais. Mesmo quando elas experimentaram algo antes, isso não fica necessariamente armazenado em sua memória. Quando se trata de pessoas, são somente coisas que têm a ver com a humanidade normal,
como o conhecimento experiencial, as experiências da vida e o verdadeiro conhecimento de primeira mão que as separam dos super-homens, dos robôs e dos humanos que têm poderes especiais. Deus estabeleceu exigências e padrões para as pessoas com base no que aqueles que têm humanidade normal precisam e devem possuir. E ele apontou uma senda de prática. Qual é essa senda de prática? Não se aflija com soluções para o que não entende. Isso lhe diz que é inútil para você se apressar para encontrar soluções. Por que é assim? Você é apenas uma pessoa comum. Embora possa ter um pouco de conhecimento experiencial e entendimento vindos de suas experiências anteriores, se a mesma coisa ocorrer de novo no futuro, talvez você não necessariamente consiga entender totalmente a vontade de Deus, praticar em total acordo com a verdade ou receber o maior elogio. Isso é ainda menos provável quando se trata de coisas que você não entende. Portanto, nessas circunstâncias, você deveria ter ainda menos pressa para encontrar uma solução. O que a instrução para não se afligir com soluções diz às pessoas? A intenção disso é fazer as pessoas entenderem a humanidade normal. A humanidade normal não é excepcional, extraordinária ou especial. O entendimento, o conhecimento experiencial, o reconhecimento e a compreensão das pessoas de várias coisas, bem como suas opiniões sobre a essência de vários tipos de pessoas, tudo isso é alcançado através de sua experiência com vários ambientes, pessoas, eventos e coisas. Isso é a humanidade normal. Não há nada de transcendente nisso, e é uma barreira que pessoa nenhuma pode pular. Se você quiser ir além dessas leis que Deus fez para o homem, isso não seria normal. De certo modo, isso apenas mostraria que você não sabe o que é a humanidade normal. De outro modo, isso revelaria sua arrogância e sua impraticabilidade excessivas. Deus disse às pessoas que não se afligissem com soluções para o que não entendem. Como você é uma pessoa normal, você precisa de que Deus arranje mais ambientes para você, para que você possa experimentar, entender e reconhecer a corrupção do homem mostrada nisso, e também entender a vontade de Deus através dessas pessoas, desses eventos e coisas. É isso que as pessoas que têm a humanidade normal deveriam fazer. Pois bem, que senda de prática pode ser encontrada em não se aflija com soluções para o que não entende? Quando uma pessoa encontra uma situação e não a consegue perceber ou entender, quando nunca a encontrou nem a concebeu antes, e quando é impossível para ela até imaginar como resolver essa questão se valendo das noções humanas, o que ela deveria fazer? Qual é o princípio que Deus exige?
Não se aflija com soluções. Deus exigiu isso de você. Então, como você deveria praticar? Com qual atitude você deveria abordar tais coisas? Quando as pessoas que possuem humanidade normal encontram coisas que não conseguem perceber, não conseguem entender e de que não têm experiência, ou até situações em que se veem completamente incapazes, elas deveriam, primeiro, adotar uma atitude adequada e dizer: eu não entendo, não consigo perceber e não tenho experiência desse tipo de coisa e não sei o que fazer. Sou apenas uma pessoa comum. Então, há limites para o que posso alcançar. Não há vergonha em ser incapaz de perceber ou entender algumas coisas. E não há, certamente, vergonha em carecer de experiência delas. Quando você nota que isso não é vergonhoso, esse é o fim da questão? O problema terá sido resolvido? Não se preocupar em trazer vergonha sobre si é apenas um entendimento e uma atitude que as pessoas podem adotar para com tais coisas. Não é o mesmo que praticar de acordo com as exigências de Deus. Então, como a pessoa pode praticar de acordo com as exigências de Deus? Digamos que você pense consigo: eu nunca experimentei esse tipo de coisa e não a consigo perceber. Não sei o que significa o fato de Deus arranjar tal ambiente, ou que desfecho isso pretende alcançar. Não sei qual é a atitude de Deus também. Portanto, não vejo por que me incomodar com isso. Deixarei que isso siga seu curso e vou ignorar. O que você acha de tal atitude? Essa é a atitude de buscar a verdade? Essa é a atitude de praticar de acordo com a vontade de Deus? Essa é a atitude de seguir a palavra de Deus? Outras pessoas, ao encontrar tal situação, pensam consigo: não consigo perceber nem entender essa questão e nunca a experimentei. Isso nunca foi tratado em minhas aulas na universidade. Eu tenho grau de mestre, de PhD e até trabalhei como professor. Se eu não puder entender isso, quem poderia? Não seria embaraçoso demais deixar todos saberem que eu não consigo perceber isso e não tenho experiência disso? Não me desprezariam todos eles? Não, não posso dizer que isso é algo que eu não consigo perceber. Devo dizer: com relação a questões desse tipo, procure a palavra de Deus, busque e você encontrará a resposta. Eu prefiro morrer a admitir que não consigo perceber ou entender essa questão. O que você acha dessa atitude? Quem essa pessoa pensa que é? Ela acha que é um santo, uma pessoa perfeita. Ela pensa: pode mesmo haver coisas que eu, um honrado aluno universitário, um acadêmico renomado, detentor de grau de mestre e de PhD, figura grandiosa e famosa, não consiga entender ou perceber? Impossível.
E, mesmo se houvesse, seria algo que nenhum de vocês poderia entender. Então, isso não é problema. Mesmo que eu não pudesse perceber, certamente eu não deixaria que vocês soubessem disso. Não consigo perceber isso. Não entendo. Não consigo. Palavras como essas não devem jamais sair da minha boca. Que tipo de pessoa é essa? Essa é uma pessoa arrogante e convencida, que carece de razão. Se uma pessoa desse tipo lesse as palavras, não se aflija com soluções para o que não entende, ela ganharia uma senda de prática? Ela receberia uma fagulha de inspiração? Se não, o fato de ela ler essas palavras teria sido em vão. Essas palavras são escritas com simplicidade e fáceis de compreender. Então, por que ela não consegue entendê-las? Todos esses anos que você passou estudando e aprendendo palavras não serviram para nada. Se não consegue nem entender essas palavras simples e diretas, você realmente não presta para nada. Agora, vamos dar outra olhada em que senda de prática está contida na linha "Não se aflija com soluções para o que não entende". Primeiro de tudo, você deveria adotar uma atitude de não se afligir com soluções e, em vez disso, primeiro reconhecer o que suas capacidades intrínsecas podem alcançar, reconhecer o que é a humanidade normal e entender o que Deus quer dizer quando Ele fala de humanidade normal. Você deveria entender o que Deus realmente quer dizer quando Ele diz que Ele não quer que as pessoas sejam super-homens ou indivíduos transcendentes, extraordinários, e que Ele só quer que elas sejam pessoas normais. Você precisa primeiro entender essas coisas. É inútil fingir saber coisas que você não entende. Não importa quanto você finge o contrário, você continuará sem saber essas coisas. Mesmo que consiga enganar todos os outros, você não poderá enganar a Deus. Quando tais coisas recaírem sobre você, se não as entender, apenas diga que você não as entende. Você precisa ter uma atitude sincera e um coração piedoso e permitir que os que estão ao seu redor vejam que há coisas que você não sabe e que não consegue perceber, coisas que não experimentou antes e que você é apenas uma pessoa comum. Não é diferente de ninguém. Não há nada vergonhoso nisso. É uma manifestação de humanidade normal e você precisa aceitar esse fato. Depois que você aceitar esse fato, e aí? Conte isso a todos, dizendo: nunca experimentei essa coisa. Não consigo percebê-la e não sei o que fazer. Eu sou igual a vocês. Embora seja possível que eu os ultrapasse numa área, eu vi a luz e encontrei a senda de prática nas palavras de Deus. Eu tenho esperança e sei como praticar. Onde jaz essa esperança? Jaz nas palavras de Deus.
Não se aflija com soluções para o que não entende. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Isso significa pensar seriamente na questão e trazê-la para diante de Deus de vez em quando para buscar sobre isso. Você precisa levar a questão a sério, transformá-la numa espécie de ônus sobre si, para entender a verdade e a vontade de Deus nela, e transformá-la em responsabilidade sua e na direção e na meta de sua busca. Se praticar desse jeito, você virá para diante de Deus, poderá resolver seu problema e terá entrado na realidade dessas palavras. Como você deveria praticar isso especificamente? Você precisa vir para diante de Deus para orar e buscar, e deveria também encontrar oportunidades para partilhar essa questão enquanto estiver comunicando nas reuniões, e comungar e ponderar isso com todos. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Seu coração precisa ser sincero e verdadeiro. Você não deve simplesmente agir sem se envolver ou agir de maneira superficial, e precisa dizer o que realmente pensa. Você precisa assumir um fardo com relação a essa questão e trazer consigo um coração que deseja e anseia por justiça, querendo entender a vontade de Deus nessa questão e perceber a essência dessa questão, enquanto, ao mesmo tempo, deseja resolver os problemas e a confusão que as pessoas enfrentam quando se deparam com essa questão, bem como problemas como seu caráter corrupto ou vários estados anormais. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Isso é uma senda de prática completa que Deus contou ao homem. O que você vê nessa linha? Que o objetivo de Deus ao arranjar ambientes para o homem é, num sentido, permitir que as pessoas experimentem várias coisas numa variedade de maneiras, aprendam lições com elas, entrem nas várias realidades contidas na Palavra de Deus, enriquecer as experiências das pessoas e ajudá-las a ganhar um entendimento mais abrangente e multifacetado de Deus, de si mesmas, de seus ambientes e da humanidade. Em outro sentido, Deus quer que as pessoas mantenham um relacionamento normal com Ele, orquestrando alguns ambientes especiais e arranjando umas lições especiais para elas. Desse jeito, as pessoas vêm para diante dele com mais frequência, em vez de viver num estado sem Deus, dizendo que acreditam em Deus, mas agindo de um jeito que não tem nada a ver com Deus ou a verdade, o que levará a problemas. Portanto, nos ambientes arranjados por Deus, as pessoas são, na verdade, relutante e passivamente trazidas para diante de Deus pelo próprio Deus. Isso mostra as boas intenções de Deus.
Quanto mais você carecer de entendimento num determinado assunto, mais você deveria ter um coração temente a Deus e piedoso, e com frequência vir para diante de Deus para buscar a vontade de Deus e a verdade. Quando não compreender as coisas, você precisa do esclarecimento e da orientação de Deus. Quando encontrar coisas que não compreende, você precisa pedir a Deus que opere mais em você. Essas são as boas intenções de Deus. Quanto mais você vier para diante de Deus, mais próximo seu coração estará de Deus. E não é verdade que, quanto mais próximo seu coração estiver de Deus, mais Deus habitará nele? Quanto mais Deus estiver no coração de uma pessoa, melhor se tornarão sua busca, a senda que ela trilha e o estado em seu coração. Quanto mais próximo for seu relacionamento com Deus, mais fácil será para você vir com mais frequência para diante de Deus para oferecer seu coração sincero, e mais genuína se tornará sua fé em Deus. Ao mesmo tempo, sua vida, suas ações e conduta serão restritas. Como surge tal restrição? Surge quando as pessoas, com frequência, oram a Deus, buscam a verdade e aceitam o escrutínio de Deus. Essa é a coisa mais importante. Portanto, em que contexto e em que condições uma pessoa pode aceitar o escrutínio de Deus? Quando ela tem um relacionamento normal com Deus. Isso mesmo, quando ela tem um relacionamento normal com Deus. Se você tiver um relacionamento normal com Deus, isso não significará que Deus está no seu coração e que você é muito próximo dele. Significará que Deus sempre tem um lugar no seu coração e que Deus ocupa uma posição muito proeminente no seu coração. Como resultado, você sempre pensará em Deus, pensará na palavra de Deus, pensará na identidade e na essência de Deus, pensará na soberania de Deus e pensará em tudo que é de Deus. Para usar uma frase vernacular, seu coração ficará cheio até a boca com Deus, e Deus terá um lugar muito elevado em seu coração. Se seu coração ficar repleto de Deus, você terá um relacionamento normal com Deus, poderá aceitar o escrutínio de Deus e, ao mesmo tempo, terá também um coração que teme a Deus. Somente então você poderá agir com restrição. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência. É uma frase simples, mas contém muitas camadas de significado. Contém as intenções de Deus para a humanidade e a atitude com a qual Deus exige que as pessoas ajam, enquanto também transmite as exigências que Deus faz à humanidade. E, então, quais são as exigências de Deus para a humanidade? Que você não desista, não fuja, nem adote uma atitude indiferente com relação às coisas que recaem sobre você. O que você deveria fazer se for confrontado com algo que você não entenda e não consiga perceber ou que não consiga superar?
ou que até deixe você fraco. Não se aflija com soluções. Deus não empurra as pessoas para além de suas habilidades. Deus nunca exige que as pessoas façam coisas que estão além do escopo das capacidades humanas. O que Deus faria você fazer e as coisas que Ele exige de você são todas coisas que podem ser alcançadas, obtidas e realizadas por pessoas com a humanidade normal. Portanto, as exigências e os padrões de Deus para o homem não são nem um pouco vazias ou vagas. As exigências de Deus para o homem não passam de um padrão que cobre o escopo do que as pessoas com a humanidade normal podem alcançar. Se você sempre segue suas imaginações e quer ser melhor, superior e mais capaz que os outros, se você sempre quer ter desempenho superior ao dos outros, você entendeu errado o que Deus quis dizer. Pessoas arrogantes e presunçosas, em geral, são assim. Deus diz para não se afligir com soluções. Ele diz que busquem a verdade e hajam com princípios. Mas as pessoas arrogantes e presunçosas não consideram com atenção essas exigências de Deus. Em vez disso, insistem em tentar realizar as coisas com um assomo de força e energia, fazer as coisas de um jeito arrumado e bonito, e superar todos os outros num piscar de olhos. Elas querem ser super-homens e recusam-se a ser pessoas comuns. Isso não é ir contra as leis da natureza que Deus estendeu para o homem? Obviamente, elas não são pessoas normais. Elas carecem de humanidade normal e são arrogantes demais. Elas desconsideram as exigências que estão dentro do escopo da humanidade normal que Deus enunciou para a humanidade. Elas desconsideram os padrões que podem ser alcançados pelas pessoas com humanidade normal que Deus estipulou para a humanidade. Portanto, elas desdenham das exigências de Deus e pensam: as exigências de Deus são baixas demais. Como os crentes em Deus podem ser pessoas normais? Eles precisam ser pessoas extraordinárias, indivíduos que transcendem e ultrapassam as pessoas comuns. Precisam ser figuras grandiosas e renomadas. Elas desconsideram as palavras de Deus, pensando que, embora as palavras de Deus estejam corretas e sejam a verdade, são comuns e ordinárias demais. Então, elas ignoram suas palavras e as desprezam. Mas é exatamente nessas palavras normais e comuns, tão desdenhadas por aqueles tais super-homens e as figuras grandiosas, que Deus aponta os princípios e sendas que as pessoas deveriam praticar e aos quais obedecer. As palavras de Deus são tão sinceras, objetivas e práticas. Elas não fazem exigências altas às pessoas jamais. Todas elas são coisas que as pessoas podem e deveriam alcançar. Enquanto as pessoas tiverem um pouco de razão normal, elas não deveriam tentar flutuar no ar por aí e deveriam, em vez disso, aceitar as palavras de Deus
e a verdade com os pés plantados firmemente no chão. Desempenhar bem seus deveres, viver diante de Deus e tratar a verdade como o princípio de sua conduta e de suas ações. Elas deveriam não ser ambiciosas em excesso. Na linha, apresente tais questões diante de Deus com mais frequência, as pessoas deveriam entender ainda mais que as palavras de Deus são a verdade e que as verdades são os princípios que as pessoas deveriam praticar. A quem pessoas se refere aqui? Refere-se a pessoas normais, que têm racionalidade normal e julgamento normal, que amam as coisas positivas e que entendem o que é objetivo, o que é prático, o que é trivial e o que é comum. Tome um tempo para saborear as palavras. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência. Embora sejam palavras simples, comuns, elas descrevem algo que as pessoas que possuem a razão da humanidade normal deveriam ser capazes de fazer e são. Também, a verdade princípio que uma pessoa com humanidade normal mais deve praticar quando encontra dificuldades em sua vida real. São a verdade mais necessária para as pessoas que possuem a razão da humanidade normal. Não são palavras vazias, nem um pouco. Vocês cantaram e ouviram essas palavras comuns muitas vezes, mas nenhum de vocês tratou essas palavras como verdades para ponderar com cuidado e comunicar com atenção. Desse jeito, vocês permitiram que essas palavras preciosas escorressem por entre seus dedos. Na verdade, essas palavras contêm a vontade de Deus, os lembretes e admoestações de Deus para as pessoas e as exigências de Deus para as pessoas. Elas contêm tanta coisa. As pessoas são cruéis e irracionais e tratam essas palavras como palavras comuns. Não as valorizam, não as ponderam, nem as praticam. E quem serão aqueles que sofrerão e perderão, no fim, por causa disso? As próprias pessoas. Isso não é uma lição? É muito fácil para as pessoas normais praticar as exigências estipuladas por Deus nessa passagem. Não há nada difícil ou exaustivo nessa prática e ela é efetiva. Por fim, ela pode capacitar você a crescer e progredir gradualmente. Claro que, após colocar o princípio, não se aflija com soluções, apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Em prática, você progredirá em termos da verdade, de mudança de caráter, do entendimento que você ganha ao experimentar vários ambientes e assim por diante. Quão maravilhosas são essas palavras! Se as pessoas tiverem senso e colocarem essas palavras em prática, então, sob a orientação e a direção das palavras de Deus, elas passarão a saber qual é a vontade de Deus quando Ele arranja vários ambientes. Após certo tempo,
elas finalmente poderão colher recompensas, ganhar experiência e passar a entender a verdade nesses ambientes. Quando colher tais recompensas, você saberá por que Deus arranjou esses ambientes, qual é a vontade de Deus e o que Deus deseja que as pessoas ganhem com eles. Além disso, os desvios que as pessoas fazem, os reveses que experimentam, os entendimentos distorcidos que abrigam, as ideias irrealistas que possuem, as noções e a resistência a Deus que surgiram dentro delas, e assim por diante, tudo isso será gradualmente exposto e revelado enquanto elas experimentam esses ambientes. Sejam essas coisas positivas, sejam negativas, leva certo tempo de experiência para ver e entender com clareza o que é exposto e revelado através desses ambientes. Desse jeito, o verdadeiro significado das palavras de Deus, não se aflija com soluções para o que não entende, é cumprido. Isto é, quando Deus arranja algo que você não consegue perceber ou entender e não experimentou antes, as coisas que Deus quer que você entenda, ganhe e experimente pessoalmente com essa situação, não podem ser obtidas em poucos dias. É somente após certo tempo e com o direcionamento, o esclarecimento e a orientação de Deus a cada passo que você gradualmente ganhará um entendimento e obterá resultados. Não é como as pessoas imaginam. Você não entende tudo subitamente num assomo de esclarecimento ou fica sabendo o que Deus quer dizer num lampejo de inspiração. Deus não faz tais coisas por meios sobrenaturais. Deus não age desse jeito. Essa é a maneira na qual Deus opera. Deus permite que você experimente as causas e consequências de uma situação e, aos poucos, você passa a entender. Então, a essência desse tipo de pessoa é assim, e a realidade e a essência daquele tipo de coisa é assim. E isso cumpre tal e tal linha da palavra de Deus. Finalmente, eu entendo o que Deus quis dizer quando Ele disse aquilo. Finalmente, eu entendo por que Deus disse tais coisas sobre questões como essa e pessoas como aquela. Deus permite que você chegue a tais compreensões através de suas experiências. Não leva certo tempo entender essas coisas? O conhecimento que você obtém e as verdades que vem a entender ao longo de um período de experiência não são doutrinas ou coisas teóricas, mas suas experiências pessoais e seu verdadeiro conhecimento. Essa é a verdade e realidade na qual você entra. Aqui estão a causa e a fonte das palavras de Deus. Não se aflija com soluções. Quando Deus permite que você colha recompensas dos eventos que você experimenta, Ele não quer que você simplesmente passe por um processo ou aprenda uma teoria, mas que ganhe um entendimento, certo conhecimento, um ponto de vista positivo e um método correto de prática. Embora essa passagem contenha somente algumas linhas
e não cubra muito o conteúdo, as exigências que Deus enuncia nessa passagem e os princípios de prática que Ele dá às pessoas por meio dela são muito importantes. As pessoas não deveriam tratar as palavras de Deus com a mesma atitude que adotam para com as doutrinas e o conhecimento humanos. Para praticar as palavras de Deus, você precisa ter princípios. Isso significa que você deve ter um princípio, um método, para colocar em prática quando encontrar certo tipo de situação. É isso que significa praticar a verdade. É isso que chamamos de princípio. Portanto, essas não são apenas umas palavras simples. Embora o jeito com que são expressas e apresentadas seja simples e acessível, e as palavras pareçam muito diretas e não sejam adornadas com linguagem bela, floreada, ou termos elegantes, ou figuras de linguagem refinadas, e certamente não sejam faladas com um tom de condescendência, e sejam, antes, apenas admoestações e exigências sinceras, faladas face a face e de coração para coração, elas, de fato, transmitem às pessoas os mais importantes princípios e sendas de prática. Muitas pessoas nunca levam a sério as palavras mais comuns faladas por Deus. Elas somente consideram como suas palavras as palavras profundas e misteriosas que Deus fala. Isso não é uma manifestação de um entendimento distorcido? Toda frase das palavras de Deus é a verdade. Sejam palavras comuns, sejam palavras profundas, todas as palavras de Deus contêm verdades e mistérios, e é preciso anos de experiência e certa estatura para entendê-las e conhecê-las. Assim como as boas e importantes palavras de Deus contidas no hino que vocês acabaram de cantar. Ninguém leva essas palavras a sério. Embora sejam postas em música e todos as tenham cantado por anos, ninguém nunca encontrou o mais importante princípio de prática que elas contêm. Ainda que algumas pessoas tenham a sensação, na consciência, de que as palavras de Deus pareçam estar lhes dizendo: não se aflija com soluções, apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. E achem que essas são exigências que Deus faz às pessoas. Quem alguma vez realmente praticou, implementou e entrou na realidade dessas palavras de Deus em sua vida real? Alguém fez isso? Ninguém fez isso. Essas palavras de Deus são tão simples, mas ninguém consegue segui-las. Não há um problema essencial contido nisso? Sim, isso mostra que as pessoas estão fartas da verdade. Algo mais? Essas palavras que Deus nos disse são muito práticas. São todas palavras de princípio. Mas nós não levamos as palavras de Deus a sério. Não prestamos atenção nelas e não as pusemos em prática. Então,
Como vocês costumam ler as palavras de Deus? Quando lemos as palavras de Deus, geralmente apenas damos uma lida. Depois que entendemos o significado literal das palavras, seguimos adiante. Não entendemos qual é a vontade de Deus nessas palavras ou que verdades princípios deveríamos praticar. Não as ponderamos com atenção desse jeito. Vocês responderam com umas ideias teóricas, e o que vocês dizem parece correto. Mas vocês não perceberam a causa raiz disso, que as pessoas não valorizam a palavra de Deus. Se valorizar as palavras de Deus, você poderá descobrir os tesouros, o ouro e os diamantes que elas contêm, e usufruirá dessas coisas por toda uma vida. Se não valorizar as palavras de Deus, você não poderá obter esses tesouros. O que significa não valorizar as palavras de Deus? Significa que você não estima as palavras de Deus. Você acha que há tantas palavras de Deus e que todas elas são a verdade, e você não sabe quais estimar. Você acha que elas são todas comuns, e isso significa problema. O que significa valorizar as palavras de Deus? Significa que você sabe que as palavras de Deus são todas verdades e que essas verdades são os tesouros mais úteis e inestimáveis para a vida e o viver das pessoas. Significa que você trata as palavras de Deus como tesouros que você ama demais para se separar deles. Essa atitude para com as palavras de Deus é chamada de valorizar. Valorizar as palavras de Deus significa que você descobriu que todas as palavras de Deus são tesouros do maior valor, que são 100, 1000 vezes mais preciosas que os lemas de vida de algum famoso ou figura grandiosa. Significa que você obteve a verdade das palavras de Deus e que você descobriu os maiores e mais valiosos tesouros da vida. Ganhar esses tesouros pode ajudar você a aumentar seu valor e obter a aprovação de Deus. Por esse motivo, você valoriza especialmente essas verdades. Eu darei um exemplo disso da vida real. Digamos que uma mulher compre um lindo vestido e, quando volta para casa, ela o prova em frente ao espelho. Olhando de um lado para o outro, ela pensa: este vestido é tão lindo, o tecido é excelente, o trabalho é primoroso e ele é confortável e macio de usar. Quão abençoada eu sou por poder comprar roupas tão boas. Essa é a minha peça favorita, mas não posso usá-la o tempo todo. Usarei quando for aos eventos da mais alta classe e encontrar as pessoas mais distintas. Quando tem um pouco de tempo livre, ela costuma pegar o vestido para admirá-lo e prová-lo. 6 meses depois, ela continua igualmente empolgada com o vestido e não suportaria se separar dele. É isso que significa valorizar algo. Sua atitude para com as palavras de Deus alcançou esse nível? Quão lamentável
é que vocês ainda não valorizem as palavras de Deus tanto quanto uma mulher valoriza o vestido favorito. Não é de estranhar que vocês leram muitas das palavras de Deus, mas não conseguiram descobrir tantas verdades e nunca puderam entrar na realidade. Vocês sempre dizem que todas as palavras de Deus são a verdade, mas essas são alegações apenas teóricas e verbais. Se uma das passagens mais simples e que foram expressas primeiro das palavras de Deus fosse mencionada e lhes perguntassem que verdades estão nessas palavras, qual era a vontade de Deus, ou que exigências e padrões Deus dá ao homem, vocês ficariam sem palavras e não conseguiriam expressar uma palavra sequer em resposta. Vocês leram e ouviram muito as palavras de Deus. Então, por que não têm o entendimento verdadeiro delas? Qual é a raiz do problema? Na verdade, é que as pessoas não valorizam as palavras de Deus o suficiente. No grau atual no qual vocês valorizam as palavras de Deus, vocês estão longe de descobrir a verdade nas palavras de Deus e longe de descobrir as exigências, os princípios e sendas de prática que Deus concedeu ao homem através delas. É por isso que vocês ficam sempre confusos quando as coisas lhes recaem e nunca conseguem encontrar os princípios. É por isso que vocês experimentam muitas coisas, mas nunca sabem a vontade de Deus, nem crescem, nem mudam muito, nem colhem mais do que recompensas triviais. Pessoas como essas não são muito lamentáveis?